Graças a Deus, incline o seu rosto, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor a luz, o entendimento da Tua Palavra, a força, para que possamos praticá-la todos os dias da nossa vida, porque a Tua Palavra, Senhor, é alimento para o nosso espírito, é alimento para o nosso corpo, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga: poderoso Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que irão assistir esta pregação e que por intermédio dessa palavra, o nosso bom Deus, o Espírito Santo, que trabalha nas igrejas por intermédio da administração do Senhor Jesus, possa estar trabalhando em sua mente, em seu coração. Hoje nós iremos meditar em Provérbios capítulo 24, no versículo 1 em diante, onde diz assim: olha só o que a palavra de Deus ensina: não tenhas inveja dos homens malignos, e nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Olha aqui para o pastor, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Sabe esses homens maus que nesse mundo parece que a vida é mil maravilhas, que muitas vezes os crentes, por não vigiar, por se deixar tomar pela avareza, pela ganância, querem tomar o mesmo rumo que eles para ter a vida que eles têm? Então, a Bíblia Sagrada ensina que nós não devemos invejar esses homens, até porque nós temos nos aprofundado na palavra de Deus e nós temos entendido que essa vida agora, ela é muito curta, que a nossa vida será no reino milenar, na volta do Senhor Jesus. Então, quando você ouve falar de alguém que fica ganhando dinheiro em cima dos outros, na base da mentira, calote, engano, corrupção, não inveje, saiba que o nosso Deus, Ele é amor e também é justiça, e no tempo determinado por Ele, Ele irá colocar todas as coisas em ordem. Amém? No versículo 3 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Olha aqui para o pastor: com a sabedoria edifica-se a casa. O que é a casa? Diga assim, eu sou a casa. A casa é a nossa vida. Por que eu digo que a gente é a casa? Porque o próprio Senhor Jesus, quando Ele vai falar de um espírito imundo que é expulso do corpo de um homem, ele anda por lugares áridos, úmidos, procurando o quê? Repouso. Só que ele não encontra. Então ele diz o quê? Voltarei para a minha casa. Ou seja, a Bíblia Sagrada se refere ao nosso corpo, à nossa vida como uma casa. E a palavra de Deus está nos ensinando que para que a nossa casa tenha estrutura, ela tem que ser edificada por intermédio da sabedoria. Nós fizemos um estudo aqui um tempo atrás, na segunda-feira, eu não entrei ao vivo, mas foi um estudo muito poderoso, e eu mostrei para os irmãos que a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é o Senhor Jesus. Entenda, na Bíblia, a graça, a verdade, a sabedoria, o caminho é o Senhor Jesus. Quando você ouve falar de graça, está falando do Filho de Deus. Quando você ouve falar do verbo, do caminho, da palavra, está falando do Filho de Deus. Quando você ouve falar de sabedoria, a verdadeira sabedoria é o Filho de Deus. Então, para você edificar a sua casa de uma forma que ela tenha força para enfrentar as tempestades, as dificuldades, você tem que construir a sua vida, a sua casa, em cima da pedra angular. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo disse na parábola dos dois fundamentos? Ele disse: o homem prudente
é semelhante àquele que ouve a palavra de Deus e pratica. O homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. É semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre o quê? A rocha. Então a rocha, a sabedoria, o Senhor Jesus é a mesma coisa. Por que tem muito crente que quebra a cara? Porque faz coisa da sua cabeça, porque age no calor do momento, porque deixa a sua carne guiar os seus passos. Então acaba que na primeira tempestade a sua casa cai. Agora, quando nós edificamos a casa com a sabedoria e com a inteligência, ela se firma. Ou seja, a sabedoria é você ter Cristo na tua vida, é você trazer Cristo para a tua vida. A inteligência é você colocar em prática aquilo que você sabe. Você sabe que Jesus é o Cristo? Você sabe que Jesus é o Cristo? Sim. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Então é importante que você leve isso a termo em cada escolha, em cada atitude, em cada passo, no curso da sua vida. Então a sua casa vai ser forte, a sua casa vai ser edificada, como diz no versículo 3, Provérbios capítulo 24, versículo 3: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão os depósitos, as câmaras de toda sorte de bens. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Olha onde está a verdadeira prosperidade: no conhecimento. Quando Deus te dá a condição de você conhecer, de você ser bom em algo, você ter uma vocação, você tem que ir em cima daquilo dali, do talento que Deus te deu. Sabe por que tem tanta gente triste? Perdão a expressão, mas é a realidade. Tanta gente fracassada nesse mundo. Porque Deus deu uma vocação, um talento para a pessoa. E a pessoa acaba se formando em outra profissão que não vai de encontro com o seu talento. Então a pessoa acaba que fica triste, não tem força de dar continuidade àquela profissão. Por quê? Porque não está dentro dela. Agora, quando Deus te dá o conhecimento, você trabalha em cima daquilo que Deus te deu, então é natural que a prosperidade, que a sua câmara, o seu depósito se encha de bens. Você não precisa ser uma pessoa avarenta para isso, é algo que Deus fez para ser natural. Vou te dar um exemplo aqui, a semente. Quando você planta uma semente, tem como você dizer para a semente: você pode dar só uma laranja. Um exemplo, você plantou uma semente de laranjeira, aí você fala para a árvore: dê só uma laranja que já está bom, que aí daquela laranja eu pego outra semente e planto outra árvore. Tem como você falar isso para a laranjeira? O que a laranjeira vai fazer? A vida toda ela vai produzir laranja com abundância. Por quê? Porque Deus deu a ordem a essa terra para que produza o seu fruto. É o conhecimento que Deus colocou dentro daquela árvore, daquela planta. É a única coisa que aquela planta sabe fazer, se multiplicar. Da mesma forma, quando Deus coloca dentro de nós o conhecimento, naturalmente a gente exercendo, praticando esse conhecimento, a gente vai o quê? Vai multiplicar também, naturalmente. Mas deixa Deus mostrar o que Ele quer de você e qual o caminho que Ele tem para a sua vida. Amém? Continuando, versículo 5. Olha só o que a palavra de Deus fala: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais poder tem do que o homem robusto. Olha aqui para o pastor, é fácil de entender isso daqui. A rainha da Inglaterra, certa vez, ela falou que preferia enfrentar um exército do que um homem de oração. Por quê? Ela sabe que o homem de oração é cheio de poder. Por causa da sabedoria que Deus dá, do conhecimento que Deus dá e da autoridade que Deus dá a um homem de oração, a um homem que crê em Deus. Mas dá para trazer. Ela crê muito em Deus, então. Exato, ela teme a Deus, né? E a vida longa?
Exato, mas assim, e dá para entender materialmente também isso daqui. Você pode ver que hoje em dia uma guerra, ela não é feita com os punhos. Os homens mais inteligentes, eles fizeram o quê? Armas melhores. E quem tem as armas maiores, mais poderosas, sempre leva a vitória na guerra. Porém, no mundo espiritual, qual que é a arma mais poderosa? Oração. Digo, o Senhor dos Exércitos. Quando você tem o Senhor dos Exércitos na tua vida, você não precisa temer nenhuma arma nem forjada no fogo, porque a Bíblia fala que nenhuma arma forjada no fogo prosperará contra a tua vida. Diga glória a Deus. Então coloque isso no teu coração. Toque no coração de Deus, traga Deus para o teu viver, para a tua vida, indiferente das suas dificuldades, das suas lutas. Saiba que com Cristo você é mais do que vencedor. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência, prudência é cautela, é precaução, com medidas de prudência farás a guerra, ou seja, com medida de prudências você enfrentará as lutas, e na multidão de conselheiros está a vitória. Por que tem muita gente que quebra a cara? Porque age sozinho. Por que tem muito filho que quebra a cara, né? Uma boa noite a Joane Reis, a dona Lavínia, ao seu Antônio Neto, a todos que estão participando conosco. Para pensar, por que tem muito filho que quebra a cara? Porque não dá ouvido ao conselho de seu pai. Por que tem muito crente que quebra a cara? Porque não dá ouvido ao conselho do Senhor, a palavra de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. Ou seja, lá no trono branco, lá em Apocalipse capítulo 20, quando Deus ele julgar os homens que não têm Cristo para lançá-los no lago de fogo, os iníquos, eles não vão ter palavra para se defender. Por quê? Porque naquele momento, perante o Todo-Poderoso, eles vão cair na real e vão entender o quanto pecaram, o quanto agiram de uma forma errada. Entenda, hoje em dia, nesse mundo, as pessoas fazem o que é errado e os outros aplaudem. É ou não é? Aí a pessoa se vangloria ainda, se gaba, dizendo, viu? Eu é que arrebento. Por quê? Porque eu sei mentir, porque eu sei dar calote, porque eu sei enganar. Mas quando chegar no juízo final, no trono branco, essa mesma pessoa que mentiu e se vangloriou, que deu calote e se gabou, perante Deus não vai ter o quê? Não vai ter palavra, porque aí a ficha vai cair, o galo vai cantar, a pessoa vai abrir o seu entendimento, vai entender que Deus existe, que Deus é justiça. Amém? Então diz aqui, no juízo a sua boca não tem palavra. A boca de quem? Diga, do insensato. Versículo 8: ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Versículo 10: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Meu Deus, isso daqui é muito poderoso. Sabe, eu vejo isso na vida dos irmãos aqui na cidade, nesses 10 anos que eu prego o Evangelho. Tem pessoas que quando passam por aflições, sabe o que elas fazem? Elas chamam um pastor, elas pedem oração, elas telefonam, elas mandam mensagem, elas vêm na igreja, elas buscam mais, ou seja, no dia da angústia que elas mostram a fé. Mas também há aquelas pessoas que quando está tudo bem, é glória a Deus, é aleluia, é pastor eu te amo, é Jesus eu te amo, e eu amo vir na igreja. Mas quando vem a tribulação, a tempestade, a dificuldade, a aflição que vem para todos, aí a pessoa some, desaparece.
a sua oração murcha, o seu amor murcha, a sua fé esfria. E olha o que a palavra de Deus fala: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é o quê? Pequena. Olha aqui para o pastor. Você mostra a força que você tem, a fé que você tem, a confiança que você tem é no dia da luta. Deixa eu te revelar algo. É no dia da luta que Deus está provando o teu coração. É no dia da luta que Deus está provando a tua fé, para ver qual o tamanho da tua força. Se no dia da luta você continua crendo, confessando e confiando no Senhor, tenha certeza, Deus ele se alegra de você. Deus ele se alegra da sua atitude. Agora, se no dia da angústia a gente se mostra fraco, a gente quer chutar o balde, quer desistir, então é porque na verdade, ainda que nós mostrávamos com palavra que a nossa fé é imensa, mas com as atitudes nós mostramos que a nossa força é pequena. Entenda, nós conhecemos a fé das pessoas, não é pelo pular, pelo gritar, pelo rodar, mas é pelas atitudes que cada pessoa toma no momento que passa pelo deserto, no momento que passa pela aflição, no momento que enfrenta uma doença, um problema na família, um espinho na carne, como Paulo enfrentou. Em meio àquela luta contra o espinho, ele orou ao Senhor 3 vezes: tira esse espinho de mim. O Senhor apareceu a ele e falou: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, se no momento da fraqueza você continua confiando em Deus, o poder de Deus está te aperfeiçoando, você está amadurecendo, você está se tornando um crente vencedor, apto para o reino dos céus. Amém? Continuando, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. O que a palavra de Deus está dizendo? Que a gente que tem Cristo, a gente tem que exalar Cristo, a gente tem que livrar os que estão sendo levados para a morte. Ou seja, quando você vê uma pessoa sendo morta por causa do pecado, você vê uma pessoa sendo vítima de Satanás, você tem que comprar a briga daquela pessoa com oração. Você deve anunciar Jesus Cristo para aquela pessoa. Você é a luz do mundo, você foi chamado para ser o sal da terra. Continuando, versículo 12, aliás, vamos no versículo 13: filho meu, saboreia o mel, porque é saudável. Olha o que a Bíblia Sagrada fala, que o mel é o quê? Saudável. Você tem mel lá na sua casa? Eu tenho. Amém, eu tenho lá também. Eu gosto de comer uma colheradinha pelo menos uma vez no dia. Eu como na roça, a mulher leva para mim, sempre que acaba eu pego outra. Isso. Pode ter quem pode como for, pastor. Criança, toma um pouquinho com limão, sabe? E a Bíblia fala: filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Diga glória a Deus. Ou seja, o mel é saboroso, ele tem sabor na nossa boca, tem um sabor muito agradável, doce. Agora a sabedoria, tem como você saborear ela pelo seu tato, paladar, isso, olfato é pelo cheiro, né? Pelo seu paladar, tem como você sentir o sabor da sabedoria pelo paladar? Mas a palavra de Deus, que não mente, ela está dizendo: se você buscar sabedoria para a tua vida, assim como o mel é doce no teu paladar, ela vai trazer doçura para a tua vida. E quem é a sabedoria? É Jesus. Então lute para trazer Jesus cada dia mais para a tua vida, para os teus caminhos, né? Acorda pensando em Jesus, dorme consagrando a tua vida a Jesus, e antes de qualquer atitude, peça a Jesus para guiar os teus passos. Amém? Continuando. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Você sabe do que a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo? O futuro, a nossa esperança.
Isso daí é muito mais do que um carro, uma casa, uma porta de emprego, dinheiro. Isso daqui é muito mais do que um filho, um marido, uma filha. Isso daqui está falando de vida eterna. Está falando do milênio, da volta do Senhor Jesus. A esperança do crente que conhece a palavra, a esperança do crente que conhece as promessas de Deus é a ressurreição, é a vida eterna. E a palavra de Deus fala que se nós achamos a sabedoria, Jesus, e trazemos para dentro de nós, então nós vamos ter bom futuro e não será frustrada a nossa esperança. Nós não vamos ser envergonhados. E igreja, no dia que Jesus Cristo vir e nós sermos transformados, ou se já estivermos dormindo, mortos na carne, ressuscitarmos, nós vamos dar um sorriso muito bonito. Glória a Deus. E é por isso que aí a gente vai lembrar daquele termo que diz assim: quem ri por último, porque nesse momento a gente vai se alegrar e dizer: não foi em vão, olha o meu bom futuro, olha a minha esperança se cumprindo. Diga graças a Deus. Olha o versículo 15: não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, e nem assoles o lugar do seu repouso. Por quê? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, né? Você sabe que assim como muitos justos crentes ouvem as pregações, muitos injustos e malfeitores também ouvem. Por quê? Porque Deus, Ele manda os seus servos reunir os bons e os maus, sem acepção. O tempo da graça é assim: vem na igreja o bom e o mau. E olha só o conselho que a palavra de Deus dá para aquele que é mau: não te ponha de emboscada contra a habitação do justo. Não tente derrotá-lo. Sabe por quê? Porque o justo, se cair 7 vezes, ele se levantará. Porém, ao Senhor pertence a vingança, e no momento que o Senhor enviar a calamidade contra o perverso, vai ser um tombo só. Meu irmão, isso daqui, na hora que eu li hoje, me arrepiou. Por quê? Porque são tantas lutas que nós passamos, são tantos tombos, dificuldades que nós enfrentamos. Mas olha o que Deus está dizendo para você, né? Que talvez o seu tombo é uma enfermidade que você está enfrentando, talvez o seu tombo é um problema na família, financeiro, ou então um pecado, um vício que fez com que você caísse. A palavra de Deus fala: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra de Deus fala que o justo, quem é o justo? Aquele que vive pela fé, que crê em Deus, que Deus colocou a fé em Cristo Jesus dentro dele. Esse é o justo no Novo Testamento. E esse, o mundo pode dar contra a vida dele, derrubar ele 7 vezes, mas ele vai o quê? Se levantar. Mataram o nosso Cristo, mataram ou não mataram? Sim. E ele se levantou mais forte. Com certeza. Quem entende isso? Então não importa o que o mundo mande contra você, tenha certeza, você vai se levantar mais forte, porque Deus é contigo, Deus é com vocês. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Eu fiquei muito alegre em poder compartilhar essa revelação de Deus com vocês e também com todo o povo que irá assistir por intermédio do Facebook e também do YouTube, né, onde nós temos compartilhado os vídeos. Que Deus abençoe todos os irmãos, as irmãs, que o nosso bom Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja trabalhando em vossas vidas, famílias, em seus corpos, trazendo saúde, paz e alegria e levantando aquele que se encontra caído, porque o justo, ainda que caia 7 vezes, é o Senhor quem o levanta, porque o Senhor é a sua destra forte, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, boa noite. Amanhã estamos aqui nos 3 horários e à noite tem culto online a partir das 7h40.